Meus queridos jovens, como é que estão vocês? É um prazer novamente, em nome do grande arquiteto do universo, estar com vocês. Eu sou o professor Arimateia, junto com o professor Jorge e o professor Rogério, nós formamos a equipe de Geografia. Hoje nós estamos aqui com o professor Simon, o grande intérprete. Claro, em nome do governo do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, em nome do secretário estadual da Educação, professor Suame, e de toda esta equipe maravilhosa que forma a mediação tecnológica. Estamos levando até vocês conhecimento para que vocês possam a cada dia contribuir com uma Rondônia melhor, um Brasil melhor e, por que não dizer, um mundo melhor. Na aula de hoje, que nós iremos para a aula 45.1, nós iremos trabalhar sobre a poluição atmosférica. Lembrar para vocês que o nosso planeta é formado por 4 partes. Do solo com as rochas, que é a litosfera. A aula passada nós falamos da hidrosfera. E nessa aula nós estamos falando da atmosfera. E quem é o quarto professor Arimateia? É a biosfera, no qual o homem faz parte. Os animais, os vegetais e nós, a espécie humana. Na aula de hoje nós iremos falar sobre a poluição atmosférica, aonde iremos dar destaque à inversão térmica e chuva ácida, porque nós temos outros tipos de poluições, que isso é resultado de quê? Do desenvolvimento tecnológico. Claro que nós iremos analisar como é que nós podemos preservar e diminuir essa degradação ambiental do planeta em diferentes escalas. Quando nós falamos de escala, nós falamos do local, regional, que é a Amazônia, o nacional, que é o Brasil, e o global. Nós temos poluições atmosféricas que elas provocam impactos ambientais nas 3 escalas. Quando nós falamos do que é a poluição atmosférica, é o que nós estamos jogando de partículas nesse ar. E nós que estamos em Rondônia, nesse período de estiagem, em alguns dias, nós observamos até o sol com uma coloração diferente, por causa da poluição provocada pelas queimadas. Isso é poluição atmosférica. Como nós também temos em cidades industriais, que muitas vezes, dependendo da estação do ano, nós temos uma verdadeira nuvem de poluição, uma nuvem de fumaça. Diante disso aí, nós podemos ter consequências para o nosso aparelho respiratório, nós podemos ter consequências para espécies de anfíbios, de animais, de vegetais, porque tudo está dentro da biosfera. E o que o homem tem feito para diminuir os impactos ambientais atmosféricos? Como você tem contribuído para isso? Como o professor Arimateia tem contribuído para isso? Fazer críticas ao próximo é muito fácil. O que é que eu posso contribuir? Isso é algo que nós temos de pensar. Portanto,
Se você é um jovem que tem um pensamento em buscar um país mais sustentável, você tem que pensar o seu consumo. Quando eu falo em consumo, eu estou falando em vários sentidos. Uma sociedade consumista é uma sociedade que traz grandes impactos ambientais. Nesses nossos encontros, nós já falamos disso. O que é uma sociedade de consumo? Se eu sou uma pessoa que eu consumo bastante, a indústria tem que produzir bastante para o meu consumo. Se essa indústria está consumindo bastante, ela tem que buscar matéria-prima, ela tem que transformar. E essa transformação vai jogar resíduos no espaço. E um detalhe, precisamos de energia, e a maior parte da energia no nosso planeta Terra vem dos combustíveis fósseis. São eles os grandes responsáveis pelo aquecimento global, pela chuva ácida, até pelas ilhas de calor, por causa que o asfalto vem do petróleo. A inversão térmica é algo natural, mas que aumenta com a estação do outono e inverno, porque as partículas de poluição estão no ar. Portanto, no momento em que o homem começou a revolução industrial, que desenvolveu o uso do combustível fóssil, ele passou a ser um homem que estava destruindo o seu próprio meio. E quando é que começaram a pensar num planeta mais sustentável? No final do século XX. Hoje, nós temos várias organizações não governamentais trabalhando para um mundo melhor, trabalhando para uma sociedade mais sustentável do ponto de vista ambiental. E você, o que é que tem feito? Os poluentes atmosféricos, eles podem vir de fontes primárias de energia, como é o carvão mineral, mas eles podem vir de fontes também secundárias, que já é a queima da gasolina, do óleo diesel. Aí nós temos o conceito aí, primários, são aqueles liberados diretamente das fontes de emissão, como os gases que provêm das queimas em florestas, ou da queima de combustíveis fósseis, lançado do escapamento de veículos automotores e também das chaminés das fábricas. Eu só gostaria de dizer para vocês que a do carro, quando sai da chaminé, já é secundário, porque ele está queimando a gasolina. Agora, quando retira o petróleo, que passa pela indústria chamada de petroquímica, aí esse é primário. Mas a gasolina é secundário. Beleza? Seguimos em frente, que atrás vem gente. Vamos lá, na imagem. Aula de química. Aula de química, Poluentes atmosféricos. Tá, vamos lá. Resolvido? Poluentes atmosféricos primários. Primários, dióxido de carbono, CO2, dióxido de enxofre. Parece, isso é chamado de quê? Essas pegadinhas assim? Esses desenhinhos? Hein? Isso aqui está parecendo com o mapa de quem? De qual país? SO2, olha os mesmos aí, Você está, no seu carrão aí, provocando SO2. C4, metano, tá? E monóxido de carbono. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Poluentes atmosféricos, que eles não vão aparecer na prova de geografia, mas vão aparecer na prova de química. Puxa, eu vi isso na aula de química, eu lembro. Eu vi na aula de geografia, eu também lembro. Porque tudo isso aqui você vai trazer para o desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico.
Portanto, as regiões têm grande poder econômico, eles são os maiores consumidores desses produtos que vão gerar poluentes atmosféricos. Portanto, fiquem atentos. Os maiores poluidores do planeta são os países ricos. Os maiores poluidores do planeta são os países ricos. Quanto mais rica é uma região, muitas vezes maior a poluição. Agora, com um detalhe, tá? Hoje nós temos que um país que polui muito o planeta é a China, porque cresceu muito a sua industrialização e usa como fonte de energia, principalmente o carvão mineral. Ok? Secundários, ó. Aqueles formados na atmosfera, vejam só o que são secundários agora, ó. Secundários. Aqueles formados na atmosfera através da reação química entre poluentes primários e componentes naturais da atmosfera. Aula novamente de química. Olha essa imagem. Olha essa imagem. Fica de olho nela, tá? Professor? Oi, pode falar. Professor? Oi, pode falar. Falei. Isso é aula de geografia ou de química? Os dois. Mas isso aqui vai cair em química, não vai cair em geografia, tá? Mas só para você lembrar que quando nós estamos falando do planeta Terra, eu tenho litosfera, eu tenho atmosfera, eu tenho hidrosfera, eu tenho biosfera. Portanto, química, geografia, física, biologia, está se referindo a estudar esse planeta Terra, tá? E aí, vejam bem o que é que você tem por a frente aqui, ó, certo? Portanto, está falando de poluentes secundários, tá? Observe que é bem diferente daquilo que eu falei para vocês, que o petróleo é primário e que a gasolina é secundário. Aqui ele já está falando de questões químicas. E aí, claro, nada melhor do que isso aí, você assistir na aula da Sabrina, do professor Almeida, tá? Esses são top da balada em química, tá? Vou até falar algo para vocês, tá? Vocês hoje têm professores excelentes de química. Sabe quantas vezes eu tive professor de química no ensino médio? Formado na área? Nenhuma. Puxa, professor em matéria, como é que você estudou química? Não, tem um cara lá que dá aula de química, mas não sabia nem para ele, imagina para mim, tá? Parabéns para vocês que você tem dois grandes mestres, o professor Almeida e a jovem Sabrina. Portanto, fica com eles, pense na aula deles que vocês vão resolver isso aqui direitinho no Enem. Ok? Vamos em frente, vamos mais uma. A alta concentração de poluentes, vem comigo. A alta concentração de poluentes no ar forma uma camada de partículas conhecida como smog. Ela não tem aqui na Amazônia, tá? Dificilmente você vai encontrar. Mas quando você vê aquelas imagens, não é de agora, da pandemia não, que está todo mundo usando a máscara. É aquela imagem usando lá da China, todo mundo, ó, com a poluição, que você não vê nada. É o famoso smog. O que é que eles causam? O que é que nós temos aí? Ó? Causam muitos problemas de saúde, principalmente relacionados ao sistema respiratório e cardiovascular. Ok? Olha lá a máscara como é que está. Ó. Tem até musguinho Luiz Gonzaga que diz assim, não posso mais nadar, não posso mais respirar, a terra está morrendo, não dá mais para plantar, se planta não nasce, se nasce não dá, até pinga da boa é difícil de encontrar. E aí segue a musguinha, e mais outras, filmes para vocês. Meu filho, é uma viagem a geografia, linda, maravilhosa, e maravilhoso é estar com vocês, meus queridos jovens. É o professor Ari Mateia. Próximo. Em grandes centros urbanos dos países industrializados, é frequente os níveis de poluição do ar ultrapassar os limites estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Ok? Olha aí como é que você está vendo as pessoas. Sumiram.
Inversão térmica. Inversão térmica. Vem comigo agora aqui para a imagem. Olha a palavra. Inversão térmica. Já teve no Enem, viu, gente? Isso é um fato natural que ocorre principalmente, tá? Nessa estação do ano aqui, ó, outono, inverno. O que é que vai ocorrer? Ar quente desce, ar quente. Não, desculpa, aqui é ar frio desce. Ar quente sobe, ar quente, ok? E claro, mais em cima ainda que você vai ter ar frio novamente, ar frio. Portanto, fica muito parecido com um sanduíche. Se você estiver na área rural e que não tiver poluição, você vai precisar só de uma boa coberta. Vai ficar frio. Mas se estiver na cidade, pode trazer doenças respiratórias, doenças de pele. Vamos pensar aqui comigo. Inversão térmica, eu falei outono, inverno. Eu sei que vocês são jovens, gatinhos, não tomaram ainda a injeção da pandemia. Muitos idosos já tomaram a injeção contra o Covid, alguns colegas professores, o Arimatea também já tomou. Mas nós podemos tomar agora a vacina para a gripe. Isso é um problema respiratório. Por que, professor, que faz essa vacinação nesse período? Porque nós estamos começando agora, dia 21/6, no Brasil, no hemisfério sul, porque o Brasil vai ao hemisfério norte também, ou seja, abaixo da linha do Equador, nessa data estará começando o inverno. Professor, aqui em Rondônia tem inverno, não sai período chuvoso, brincadeira, né? Não, estou falando da questão científica, planeta. Portanto, neste período, aumenta as doenças respiratórias. Por causa de quê? Porque ocorre muita inversão térmica. Ao ocorrer inversão térmica, o ar frio desce, o ar quente sobe. Mas em cima ele tem ar frio. Mas a maneira que o sol vai esquentando, vai sendo espesso esse ar. Aí, mesmo assim, aumenta as doenças respiratórias. Olha aí, que bonitinho, tá? Inversão térmica, ó. Ar quente subiu, olha que a setinha, ó. Ar frio, ar frio. Com a inversão térmica agora, ó. Ar frio, ar quente, ar frio. O que é que ocorreu, ó? Veja só, ar frio desceu, ar quente subiu. E lá em cima tem outra camadinha. O que é que ocorreu? Tipo um sanduíche, ó. Olha a poluição que está ficando aqui, ó. Observa só essa imagem aqui e compara essa. O que é que nós vamos ter aqui? Doenças respiratórias. Tudo bem? Entendeu? Top, né? Isso é muito fácil, meu filho. Isso aqui é muito mais fácil do que arrumar emprego no Brasil hoje. Tá? Top da balada. Tá? Só isso. Não tem outro bicho de sete cabeças. Não tem. O Enem já trabalhou isso? Já. É só observar a imagem. Olha novamente, ó. Fluxo normal. Com inversão térmica. Isso aqui é o que, professor? É quando é verão, estação do ano. Verão, estação do ano. Não é o verão da Amazônia não, tá? E quando é verão, professor? Na maior parte do Brasil. 21/12 a 21/3. Quando é inverno, professor? Inverno. 21/6 a 22/9. Não lembro mais nada disso, professor. Faz tempo. É assunto lá do primeiro ano. Mas é importante você lembrar. Mas em Porto Velho, em Rondônia, verão é época de estiagem, inverno é época de chuva. E nesse verão que eu estou me relacionando aí, esse inverno no Brasil,
A maior parte do verão é chuvoso e o inverno a maior parte é de estiagem. Portanto, quando é que acontece mais as doenças respiratórias? No inverno. Por isso que agora ocorre isso aqui. Tá vendo só? Não é fácil? Muito fácil mesmo, tá? Tranquilidade que você vai estar muito bem nisso aí. Vamos mais uma outra? Olha um que você conhece bastante. Aquecimento global. É como se a Terra estivesse trancada dentro de uma casa. Vou dar um outro exemplo que você conhece muito bem. Você deixa seu carro parado no campo ou na cidade, com os vidros tudo fechado, 1h da tarde, 12 a 1h da tarde. Quando tu chega aqui, abre as portas, você vê as ondas de calor saindo. Isso é o quê? Um aquecimento. Só que esse aquecimento agora, vem comigo novamente. Esse aquecimento agora, ele é global. Quer dizer, professor, que a Arimateia, que a inversão térmica é local? Não, ela é mais, pega uma regional. O aquecimento global, o nome já diz, ó. Aquecimento é global. Depois nós temos local, que é ilha de calor, que é na cidade. Veja só. Calor e luz do sol, efeito estufa, só existe vida na Terra porque ela tem efeito estufa, é importantíssimo. Alguns calor está saindo para o espaço, ó. A luz aquece a Terra, a atmosfera conserva o calor, os gases conservam mais calor, por isso a Terra fica mais quente. E além dos gases, nós temos que segurar muito calor, é isso aqui, ó, água. Você tem uma ideia? Na Amazônia, nós temos muita água no ar, que a umidade do ar é alta. Umidade do ar. Água, professor. Umidade do ar. Umidade do ar. Portanto, a umidade do ar é alta. O que é que nós temos? Um calor. Já no sertão brasileiro, durante o dia é muito quente, porque a umidade é baixa. E à noite esfria bastante, porque tem pouca umidade, tá? E aí você vai ter, tem vários gases segurando o calor. Portanto, essa Terra vai ter um aquecimento global. Tudo bem? Podemos seguir em frente? Vem comigo. Com a ausência dos ventos ascendentes, aqueles que sobem, os poluentes atmosféricos deixam de dispersar e concentram próximo à superfície, o que compromete a qualidade do ar e gera problemas de saúde aos habitantes das grandes cidades. Tais podem ser dor de cabeça, coceira na garganta, irritação nos olhos, crise alérgica e pulmonar. Quanto você vê falar hoje de crise alérgica? Está relacionado a quê? A esses poluentes. E quem são as pessoas que estão mais suscetíveis a isso? São os idosos e as crianças. Por isso que a vacinação começa primeiramente pela terceira idade. Quem tem mais de 60 anos, eu estou bem pertinho de chegar lá, tá? Porque o aparelho respiratório dele já foi muito usado, já está fraquinho. Nós estamos falando de quê? De problemas relacionados ao meio ambiente que atingem diretamente o homem. Ou seja, está voltando à nossa conta. O grande consumo, a grande poluição, estamos pagando um preço por isso. Chuva ácida. Chuva ácida é algo que ocorre mais em um determinado lugar, região. É diferente do aquecimento global. Olha que nós falamos de inversão térmica, está relacionado com as estações do ano, mas que é prejudicado pelo homem. Falamos do aquecimento global, quem são as causas, quem são as consequências do aquecimento global.
a causa o uso de combustíveis fósseis, o desmatamento, a produção. Já a chuva ácida está diretamente ligado à queima principalmente do carvão mineral, tá? Quando a chuva tem um baixo pH, isso pode levar a destruições de alguns monumentos históricos, de algumas vegetações. Por quê? Porque essa água tem enxofre, dióxido de enxofre, SO2, tem dióxido de nitrogênio, NO2, são lançadas na atmosfera por indústrias termoelétricas, que produz energia com gás, com carvão mineral, com petróleo. Veículo e a acidez da água da chuva aumenta, tá? Portanto, não é em todo o planeta que vai ocorrer chuva ácida. Está relacionado principalmente às regiões de maior industrialização, as chamadas indústrias poluidoras, que são as siderúrgicas, as metalúrgicas, as termoelétricas, as petroquímicas. Você está querendo perguntar algo? Pode perguntar. Professor, o desmatamento da Amazônia provoca chuva ácida? Não. Ela contribui bastante para o aquecimento global. Na chuva ácida, não. Gostei da sua pergunta, tá? E, professor, onde é que no Brasil nós vamos encontrar que tenha chuva ácida? Nas grandes cidades pode ocorrer chuva ácida, por causa da queima do combustível fóssil do automóvel, mas os nossos automóveis hoje novos, eles saem com catalisadores. A região que teve mais chuva ácida no Brasil foi na região serrana, chamada Serra do Mar, onde tem uma cidade chamada de Cubatão, em São Paulo. Chegava até a nascer crianças com sérios problemas de saúde por causa da chuva ácida. E quando foi isso, professor Arimatea? Ou quando é isso? Principalmente nos anos 80. Principalmente nos anos 80. Tá? Mas, cada vez mais o homem vai buscando maneiras de diminuir esses impactos. E vai desenvolvendo tecnologia para melhorar o meio ambiente. Portanto, a ciência aqui é um grande aliado para diminuir os impactos ambientais. A pesquisa científica. E claro, quando eu tenho uma chuva ácida, quais são as consequências disso? Vamos lá, olha aí, ó. Veja só, os gases poluentes SO2 e NO2 reagem com o hidrogênio presente na atmosfera na forma de vapor d'água, dando origem a uma precipitação com maior teor de ácido sulfúrico, H2SO4, e de ácido nitrítico, HNO3. Portanto, vocês estão vendo a importância da aula de química? Estão vendo só? E onde é que a água foi parar? No lago. Ok? Olha agora aí como ficou a destruiçãozinha aí, olha. Novamente, uma chave aí mostrando essa destruição. Essa chuva, ao ser precipitada na superfície terrestre, afeta lavouras e outras formas de vegetação, prejudica a vida animal, contamina o lençol freático, eleva a acidez do solo, corrói estruturas metálicas, construções e veículos, além de causar problemas na saúde, pois libera metais pesados como chumbo. As precipitações ácidas podem ocorrer em áreas distantes das fontes poluidoras, pois as correntes de vento são capazes de transportar os poluentes atmosféricos por milhares de quilômetros. Isso é o que nós chamamos de regional. E aí ele citou exemplos do Canadá, dos Estados Unidos. Aonde é que começou a Revolução Industrial? Na Europa, professor. Ótimo, parabéns. Portanto, onde ocorreu as primeiras chuvas ácidas? Na Europa. Ótimo, parabéns. No Brasil, qual é a região mais desenvolvida industrialmente? A região sudeste. Portanto,
O vento da região sudeste vai trazer para cá poluentes, professor Arimateia, para provocar chuva ácida? Dificilmente. Dificilmente. Mas quando a gente mora em grandes cidades, Porto Velho não é uma grande cidade, mas já é uma cidade média, aqui podemos ter sim alguma poluição. Veja aí no mapa mundi. Vamos ao mapa mundi agora. Mapa mundi. Sempre é importante você entender de mapa. Ó. Maior ocorrência da chuva ácida. Isso aqui nós já estudamos. É o que é chamado Nordeste dos Estados Unidos. Ó. Nordeste dos Estados Unidos. Pega aqui a região leste também. Pode ser com a letra E. E pega a região norte. Portanto, norte, nordeste e leste dos Estados Unidos. Aqui na Europa Ocidental. Vejam bem aqui, ó, cidades com alto nível de poluição, ó. Pontinho aqui, ó. Olha aqui onde está São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Observe que a maior parte do Brasil não tem. Aqui, África do Sul. Arimateia e a Nigéria. Por quê? Porque aqui tem indústria petroquímica. Indústria petroquímica. Olha aqui a China, ó, como está enfeitadinho por aqui, ó, essa região, ó. Pegando os tigres asiáticos, Japão, ó. Aqui a Índia, ó, certo? Ó. Isso é que nós chamamos de regional, ok? Portanto, a chuva ácida, ela ocorre em escala regionais. Quem ocorre em chuva global é o aquecimento global. Olha essa imagem. Monumentos desgastados. Observe primeiramente esse monumento aqui e observe agora aqui, ó. Aula de arte aí, né? A arte provocada pela chuva. Olha a floresta. República Tcheca. Onde é que fica isso, professor Arimateia? Na Europa. Olha aí o que aconteceu com as folhas. Portanto, o que foi isso? Chuva ácida. O que é que nós vimos até agora? Inversão térmica, aquecimento global, chuva ácida. Esses são fatores que estão relacionados diretamente aos impactos ambientais. Tá? Portanto, você deve pegar o volume 1, aula 9, e lá você vai encontrar no Agora Vai Enem, impactos ambientais provocados pelo efeito estufa e aquecimento global. Lembrar que se no Enem ou numa prova apareceu a palavra efeito estufa, está se referindo ao aquecimento global. Claro que o efeito estufa é um fator natural, mas dificilmente você consegue anular uma questão se ela vier com a palavra aquecimento global. Camada de ozônio. Onde é que está a camada de ozônio, professor Arimateia? A camada de ozônio está numa camada da atmosfera chamada de estratosfera. E o que é a camada de ozônio? É como se ela fosse um filtro para tirar os raios ultravioletos que chegam até a nossa pele, tá? Que queimam, que pode provocar câncer de pele. Um detalhe, as regiões mais perigosas a câncer de pele é próximo aos polos, principalmente no Polo Sul, na Argentina, no Chile, não no Brasil. Mas, professor, no Brasil só não é tão quente, é muito quente. Mas o buraco maior da camada de ozônio está no Polo Sul. Polo Sul, ok? Já as chuvas ácidas estão relacionadas às áreas de indústrias que têm muita poluição, como é a indústria siderúrgica, metalúrgica, petroquímica. Tá? Portanto, vocês estão observando quantos impactos ambientais tem? Professor Arimateia? Oi, pode falar, meu filho. Eu já estou cansado de tanto impacto ambiental. Não, filho, relaxa. Nós só estamos mostrando para vocês quais são os tipos
de ações antrópicas, ou seja, que ações que nós, espécie humana, podemos provocar. Nós temos de lembrar que o nosso planeta, ele tem de existir um equilíbrio entre a hidrosfera, a atmosfera, litosfera e, claro, a espécie. Esse equilíbrio todo faz parte de quê? De uma política. E quando nós falamos de política, nós temos a política econômica, política ambiental, política partidária. Eu estou falando aqui de política econômica e política ambiental. Portanto, os maiores poluidores do planeta são os países ricos, que estão hoje concentrados no que nós chamamos de Norte Rico, Estados Unidos e Canadá, Europa Ocidental e Japão. Quando nós falamos de sul pobre, nós estamos falando da América Latina, nós estamos falando da África, nós estamos falando da maior parte da Ásia. São países que têm impactos ambientais, como ocorre com o desmatamento das florestas. Mas são países que, comparado aos países ricos, são menos consumidores. Se eu sou menos consumidor, portanto, eu provoco menor impacto ambiental. E qual é, ou o que é que eu posso fazer para ser um consumidor que estou preocupado com o planeta, que estou preocupado com o futuro das gerações, estou preocupado com o equilíbrio? Eu irei fazer parte de uma economia que está pensando na maior sustentabilidade. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Nós temos aqui lâmpadas que têm menor consumo de energia. Isso já é uma sustentabilidade. Nós temos muitas empresas que elas trabalham com selo de sustentabilidade. Portanto, eu estou procurando buscar um equilíbrio. No momento em que eu estou preocupado com a água do meu lugar, eu já estou contribuindo para um mundo melhor. No momento que eu estou preocupado com a atmosfera, eu estou contribuindo para um mundo melhor. São muitos exemplos. Vocês, meus queridos jovens, serão o futuro de um mundo sustentável. Porque vocês estão tendo a oportunidade de ter esses conhecimentos e poder contribuir com um mundo melhor. Portanto, pensando em você ter um mundo melhor, eu me despeço mais uma vez de vocês, agradecendo ao grande arquiteto do universo por estar junto com vocês e poder contribuir e levar o caminho que vocês possam seguir, construindo um lugar onde vocês se sintam felizes com um mundo sustentável. Muito obrigado, meus queridos jovens. Muito obrigado a toda a equipe da Mediação Tecnológica e principalmente a vocês, professores. O meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!